uma área de produção rende mais que outra. Uma tem mais capim de boa qualidade e outra um pasto seco, cheio de falhas. A resposta pode estar nos micro-organismos presentes no solo. Vamos falar mais sobre isso agora na nossa capacitação tecnológica em integração lavoura, pecuária, floresta. Olá, eu sou o pesquisador Flávio Jesus Vruck, da Embrapa Arroz e Feijão, locado na Embrapa Agro Silvio Pastoril em Sinop. E hoje nós vamos abordar, dentro do tema Sistemas LPF no bioma Cerrado, vamos falar dos principais casos da integração lavoura, pecuária e floresta no bioma Cerrado, com destaque para o estado do Mato Grosso. Outro trabalho interessante nessa mesma área, em parceria também com a UFMT, só que agora de Cuiabá, é quando nós trabalhamos com a microbiota do solo. Então foram comparados, de novo, os módulos, os 5 módulos, né, foram comparados de novo com a mata nativa e com a lavoura tradicional, ou seja, a sucessão soja e milho. E o que nós observamos nesse caso? Foram realizadas amostras, análises em 2 anos, do ano 2012 e 2013. Né? E o que nós analisamos de maneira geral? Nós verificamos que aqueles módulos com a integração lavoura-pecuária tiveram uma diversidade, uma abundância de microbiota muito semelhante à mata, à mata natural. Né, a mata nativa, e, evidentemente, superior à agricultura tradicional. Bom, e o que reflete isso, né? A questão física, a questão química, a questão microbiológica? O que reflete isso na pecuária, na lavoura? Né? E aí está um exemplo, né? muito clássicos nesse slide. Então, você tem lá uma cerca separando o sistema tradicional, o pasto tradicional, do pasto da integração lavoura-pecuária. Né? Ambos são marandu, no auge da seca, no período crítico da seca. Essa foto foi tirada em 30 de julho de 2010. Né? Então você vê que o pasto na integração ainda tem pasto, né? E o pasto tradicional, olha a situação dele, né? Sob as mesmas condições. Bom, e como é que ficou a análise econômica desses 7 anos de integração? Valeu a pena? Foi bom? Então, para isso, a nossa equipe de economistas da Embrapa, junto com a Universidade Estadual do Mato Grosso, a Unemat, fez uma análise econômica desse sistema, comparando com o sistema tradicional. Então, está aqui as planilhas, né, o fluxo agroeconômico do sistema para os 7 anos. Nós não vamos aqui entrar em detalhes, mas está aí o fluxo dos 7 anos do sistema. Né? Nós verificamos, de modo geral, que a produtividade da soja ficou num patamar de 60 sacas por hectare. Né? A produtividade da pecuária também foi bastante considerada, bastante elevada. A produtividade do arroz, houve muita variação de ano para ano, porque nós utilizamos materiais diferentes. Na verdade, essa unidade serviu também para a gente testar vários materiais, então isso proporcionou uma mudança, uma variação muito grande na produtividade. Né? Mas, ao final desses 7 anos, a equipe fez algumas análises econômicas e usou 3 indicadores para isso. O primeiro foi o renda líquida, que nada mais é do que a diferença entre a receita total e o custo total. Né? Então, a renda líquida de longo prazo nada mais é do que o resíduo que remunera o trabalho do empreendedor. Né? Um outro foi a produtividade total dos fatores, que é a razão da receita total pelo custo total. Né? Então, nós observamos que essa produtividade total dos fatores tem que ser, no mínimo, igual a 1. Né? Quanto maior que 1, melhor. Mais interessante economicamente é o sistema. E ainda a taxa de retorno, né? Que nada mais é do que a razão entre a receita líquida e o custo total. Ou seja, ela me diz ao longo do tempo
quanto que cada R$1 investido vai me dar de retorno. Bom, quais foram os resultados? Então, quando comparou-se o sistema integrado com o sistema de monocultivo da soja, foi utilizado dados do produtor, né? Área semelhante, com as mesmas condições, próximas ao sistema integrado. O que nós observamos? Que a renda líquida da ELP ficou na média de R$620 por hectare, enquanto o monocultivo da soja 607. A produtividade total dos fatores deu 1,4, quando a soja deu 1,3, e a taxa de retorno no sistema integrado deu 39%, enquanto da monocultura da soja deu 28%. Né? Ou seja, essa análise desses indicadores mostram que o sistema integrado, ao longo do tempo, ao longo dos 7 anos, foi bastante interessante, foi mais interessante em relação ao monocultivo da soja. E esse mesmo grupo fez uma análise de sensibilidade em cima desses dados, ou seja, o que aconteceria se ocorresse uma variação no preço das receitas, ou seja, o que aconteceria se aumentasse ou diminuísse o preço das principais commodities, soja, milho, arroz e carne, e boi. Né? Então, o que foi observado? Foi observado, mais uma vez, que quando você compara os dois sistemas, os sistemas integrados têm uma menor variação, ou seja, ele é menos sensível às perturbações de mercado. Né? Aquela velha história, né? Que a gente sempre falava, o sistema integrado, você não coloca todos os ovos numa mesma cesta. Né? E é isso que esse resultado de sensibilidade mostra, que ao longo do tempo, o sistema integrado sofre menos influência dos preços da commodity quando comparado só com o monocultivo da soja. Então, as considerações finais sobre os resultados econômicos dizem exatamente isso. O sistema integrado apresentou indicadores econômicos, na margem, melhores que o sistema exclusivo. Que o sistema integrado apresentou indicadores mais estáveis em cenários de risco, e ainda os resultados indicam que o sistema integrado permite uma melhor alternativa frente à volatilidade dos preços das commodities no mercado internacional. Bom, um outro caso que nós vamos ver aqui seria também de integração lavoura e pecuária, mas só que seria do boi safrinha. Esses dados foram fornecidos por um parceiro lá do Vale do Araguaia, o nosso colega Marcelo Wolff, que trabalha com esses sistemas de boi safrinha na região já há algum tempo. Então, esse dado aqui, esse trabalho aqui começou sobre uma área de 600 hectares no ano agrícola 2012 e 2013. Né? Então, só acompanhando esse slide, nós temos então a semeadura da soja no ano agrícola 12 e 13. O slide, a foto logo abaixo, à nossa esquerda, né, seria a Rusiensis, formada usando o sistema de sobressemeadura na soja. Logo mais abaixo, nós temos o pasto da Rusiensis, o pasto, nós chamamos de pasto safrinha, e por fim nós temos o boi safrinha utilizando aí desse pasto. E como é que ficou essa questão econômica nesse caso? Então, essa área de 600 hectares, foi plantada então no ano agrícola 12 e 13. Nós tivemos a margem líquida da soja, ficou em torno de R$650 por hectare. É bom lembrar que nessa região o potencial produtivo da soja gira em torno de 50 sacas. É uma região com solos arenosos, que tem limitações principalmente de clima. Né? Então, 50 sacas, para quem produz 50 sacas na região, é uma grande produtividade, ou seja, em torno de 3.000 quilos. E essa margem líquida, então, dentro desse contexto, é um bom resultado econômico para a soja. A taxa de flotação média no boi safrinha foi de 5 as por hectare. Na verdade, essa área ela funcionou como se fosse um semi-confinamento a céu aberto. Na verdade, esse sistema, nesse caso, funcionou como se fosse um semi-confinamento. A permanência média dos bois foram de 3 meses e meio, depois no pasto safrinha. O ganho diário médio foi de 700 gramas
por unidade animal por dia, né? Teve uma suplementação, por isso nós chamamos aí de semi-confinamento. E o resultado? Então, a gente fazer uma continha aí. 5 aves por hectare vezes o ganho vai dar 3,5 kg por dia, vezes 30 dias, 105 kg por hectare por mês, vezes 3 arrobas, isso equivale aí a um rendimento de carcaça 50%, dá 3 arrobas e meia por mês. Ele vendeu arroba R$ 92,00, teve uma receita então de R$ 322,00 por mês, vezes 3 meses e meio, R$ 1.127,00 por hectare nesse período, né? O custo médio da suplementação, ele gastou cerca de R$ 315,00 por hectare no período de 3 meses e meio. Aqui não foi embutido nos cálculos o custo da infraestrutura que ele teve que fazer, mas que é amortizado ao longo do tempo, e o custo da mão de obra também. É importante ressaltar isso. Não está embutido nesse custo total, nessa análise. Então, a margem líquida do boi safrinha para ele foi de R$ 812,00 por hectare nesse período. Ou seja, quando comparado com a soja, a margem líquida do boi safrinha nessa condição foi superior à margem líquida da soja, né? E a margem líquida do sistema deu R$ 1.462,00 por hectare. Então, nesse ano, essa integração lavoura e pecuária através do boi safrinha foi um grande negócio. Tanto é que no ano seguinte, de 600 hectares, o proprietário passou para 850 hectares de boi safrinha, né? Está sendo um ótimo negócio atualmente para aquela região. É importante ressaltar que esse sistema está recebendo algumas críticas, principalmente no estado de Mato Grosso. Nós tivemos recentemente num seminário discutindo isso, e tem um pessoal questionando a qualidade de vida do boi nesse sistema. Nós estamos falando de áreas abertas, sem sombra, está havendo esse questionamento, coisa que nós vamos ter que discutir isso mais adiante. Com isso, encerramos esses 2 casos referentes à integração lavoura e pecuária. Na próxima aula, nós vamos ver mais 2 casos, um relacionado à integração pecuária e floresta e um outro relacionado à integração lavoura, pecuária e floresta.